Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à Segunda Igreja Batista em Cabo Frio, a CIB Cabo Frio. Você que está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Todo domingo às 9h30 da manhã a gente se encontra aqui, por enquanto da forma online ainda, mas a gente se encontra para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor e ter um direcionamento da sua palavra, aprender sobre a sua palavra, aprender sobre o Senhor através da palavra dele, não é verdade? Por isso nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical todo domingo. Você é muito bem-vindo a estar conosco todo domingo às 9h30 da manhã, por enquanto ainda na forma online. Mas eu quero lembrar vocês que hoje à noite, às 20 horas, nós teremos a nossa celebração presencial, nossa primeira celebração presencial, e o online continua, é claro, mas nós teremos a nossa primeira celebração presencial. Que bênção, né, meus irmãos? Que momento aguardado, que momento bom, feliz, agradável vamos ter juntos. Você que não conseguiu se inscrever, ok? Você que não conseguiu se inscrever, porque para você participar do culto presencial você precisa se inscrever, porque nós temos um limite de vagas que a gente consegue colocar aqui, ok? Mas se você não conseguiu se inscrever, deseja participar conosco, eu vou deixar aqui um convite, um desafio, enfim. A gente precisa primeiro organizar as pessoas aqui, vai ser o nosso primeiro culto presencial, a gente precisa organizar as pessoas aqui, e aí eu já peço para que casais, para que irmãos, para que pai e filhos, né? Mãe e filhos, enfim, namorados, sentem juntos, ok? Porque aí dessa forma a gente consegue colocar mais lugares, ok? Dessa forma a gente consegue colocar mais pessoas aqui. Então, você que não conseguiu vaga, venha e espere a equipe de recepção liberar você para subir. Mas nós não estamos prometendo que vamos conseguir, ok? Mas eu acredito que a gente vai conseguir, ok? De qualquer forma, numa sala aqui embaixo nós teremos uma televisão, e eu acredito que dê para umas 10 pessoas ali, mais ou menos. Se você quiser também, de repente, acompanhar dali de baixo e esperar a vaga, ou se não tiver vaga, continuar ali com a gente ali esperando, acompanhando, nós vamos ter uma televisão ali. Ok, meus irmãos? Vamos continuar louvando ao Senhor. Já louvamos com a nossa irmã Lourdes, cantando, né? Só de ouvir a tua voz, pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Enfim, Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Vamos continuar louvando ao Senhor. Se você está com coração triste, se você está com coração alegre, enfim, vamos louvar o Senhor agora com a irmã Evelise e o nosso irmão Gabriel. Após essa canção, o pastor vai estar com a palavra, trazendo a nossa lição da EBD, e fique até o final, porque no final tem uma música muito especial com o nosso querido irmão Nicolas. Nicolas vai estar louvando aí pra gente, ok? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom
te adoro, Deus de amor. Bom dia, irmãos, bom dia, igreja, bom dia a todos que estão nesta manhã de domingo, hoje juntos para a nossa escola bíblica dominical, não é verdade, irmãos? Então Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje é dia 7 de novembro de 2021 e primeiro domingo do mês de novembro. A nossa escola bíblica dominical online, mas eu quero lembrar aos irmãos, estejam orando. Hoje à noite nós vamos retornar os nossos cultos presenciais e em breve, muito breve, nós vamos retornar também a nossa escola bíblica dominical presencial, ok, irmãos? Então estejam orando, estejam se preparando aí para a nossa escola bíblica dominical presencial também. Isto em breve, nós estaremos também nesta iniciativa. Ok, irmãos? A escola bíblica dominical de hoje, irmãos, tem como tema alegria para servir. Que coisa maravilhosa! A lição que é baseada no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, que é considerada a carta da alegria, quando Paulo diz: regozijai-vos sempre. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos. A alegria é uma tônica na vida do cristão, na vida do crente, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos desafios, problemas, dificuldades, mas a tônica na vida do crente é a alegria, até porque a alegria faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É um gomo, né, do fruto do Espírito Santo, é a alegria. E Jesus também falou diversas vezes, né, para que nós tenhamos a sua alegria, né, alegria completa, alegria verdadeira. E a lição de hoje, irmãos, é alegria em servir. Nunca se precisou tanto de alegria para servir. Servir a Deus, servir ao Senhor, servir na obra não como imposição, não como um fardo, não com tristeza, não com murmuração, mas servir a Deus com alegria. E você já deve estar lembrando lá do que diz o Salmo de número 100, muito conhecido, né? Servir ao Senhor com alegria. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta extraordinária. Eu, particularmente, tenho assim uma afeição, tenho um carinho, uma dedicação muito por esta carta. Ela é extraordinária. A carta é pequenininha, curta, mas que apresenta muitos ensinamentos, cheios de ensinamentos. Extraordinária a carta de Paulo aos Filipenses. E a gente pode considerar que é uma das cartas, um dos escritos de Paulo, que a gente lê e que revigora muito a nossa vida, revigora muito a nossa fé, porque, conforme eu falei, a tônica é a alegria. Como encontrar alegria? Por que encontrar alegria? Por que estar alegre? E o imperativo, regozijai-vos sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. Que coisa maravilhosa. A carta de Paulo aos Filipenses é um bálsamo, né, para a nossa vida. Não só
Mas se você se sente triste, entristecido, deprimido, se você se sente magoado, se percebendo que alguma coisa não está indo muito bem, não tem remédio melhor do que ler a palavra de Deus, não é verdade? Mas nessa situação, eu recomendo, sugiro, leia a carta de Paulo aos Filipenses, para que você possa, então, experimentar esse ensino de Paulo, lembrando sempre que é a palavra de Deus. Então não é apenas um livro, não são apenas palavras, não é tinta apenas, não é verdade? É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E quando a gente lê a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a gente lê sob a orientação do Espírito Santo de Deus, que nos dirige, então, em toda verdade. 4 capítulos apenas tem esta extraordinária carta de Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, né? Acorrentado, quando escreveu essa carta. Então é importante também a gente entender o contexto, né? Paulo estava em Roma e Paulo estava preso, acorrentado por causa do Evangelho, por causa das acusações que pesavam sobre ele, enfim. Então foi nesta situação, olha só, nesta condição que Paulo escreve sobre a alegria. É muito fácil, talvez, falar em alegria quando tudo vai bem. É muito fácil falar em alegria quando o vento nos é favorável. É uma brisa, não uma tempestade, não é verdade? Falar em alegria no momento difícil, né, não é fácil. É complicado, né, conforme aí o jogo de palavras. Mas então, Paulo estava preso em Roma. Então Paulo ele escreve essa carta falando sobre a alegria no momento em que ele estava privado da sua liberdade, né? Então, como que é importante a gente ler essa carta, estudá-la e saber disso, né? Quem escreveu estava vivendo uma situação oposta, né? Podemos assim dizer, né? O apóstolo, ele expressa, irmãos, assim, um sentimento de satisfação enorme, uma alegria contagiante, né? Quando ele menciona que ele estava sabendo que o Evangelho estava sendo pregado em todos os lugares. Então, quando ele ficou sabendo que o Evangelho estava sendo pregado em todos os lugares, mesmo ele estando preso, ele escreve esta carta, dizendo da alegria que ele estava sentindo por essa notícia, porque Paulo estava focado na sua missão, na sua tarefa da pregação do Evangelho. A igreja de Filipos, né? Os filipenses eram aqueles que moravam na cidade de Filipos, era o nome de uma cidade, Filipos, e então nesta cidade, então, que nasceu uma igreja, conforme registro lá em Atos, capítulo 16, nós vamos encontrar o relato lá do início, né, da igreja lá em Filipos. Tudo ocorreu, tudo aconteceu, né? O início da igreja, a igreja iniciando e depois a igreja se desenvolvendo, a igreja se fortalecendo. O irmão deve lembrar aquela visão, né, que Paulo teve, né, quando ele ouve e recebe aquela palavra, né, passa a Macedônia e ajuda-nos. Está lembrando? É um texto e um episódio muito conhecido, né, marcante. Paulo obedeceu ao chamado, crendo que era a vontade do Senhor, era a vontade de Deus, e ali Paulo foi usado pelo Espírito Santo para a conversão de pelo menos 3 pessoas no início. Tudo começa muito pequeno, não é verdade, irmãos? Mas 3 pessoas extraordinárias,
3 pessoas extraordinárias, porque elas ajudaram a desenvolver o evangelho naquela cidade. Uma delas se chama Lídia, tá lembrando? Uma senhora religiosa com muitas posses, né? Uma jovem que era possessa também, se converteu, e um servidor público, né, que foi o carcereiro. Lembra do carcereiro? Né? Quando Paulo preso estava também naquela situação ali, e nós encontramos lá o carcereiro se convertendo quando a prisão se abriu, e ele ficou desesperado e queria tirar a vida, né? E Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então o evangelho começou lá em Filipos. Olha só, 3 pessoas. Uma, a Lídia, que era religiosa, rica, muitas posses, por certo ajudou muito, né, no trabalho, não por ser rica, mas por ter colocado seus bens à disposição, e isso é importante para o sustento da obra do Senhor. Uma jovem que possessa, que estava vivendo sob as garras do inimigo, se converteu, e esse carcereiro que era um servidor público, né? Paulo, ele inicia a sua carta, né, a carta aos Filipenses, ele se apresentando e fazendo uma oração, né? Ele se apresenta e faz uma oração. Ele diz que ele era Paulo, né, servo de Jesus e servo do Senhor, e aí ele faz uma oração: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Paulo agradecendo a Deus a constância, né, e a alegria daqueles irmãos, porque apesar da perseguição que se desenvolvia naqueles dias, razão porque ele, Paulo, estava preso, né, mas a igreja se fortalecia, a igreja estava animada, a igreja estava cumprindo a tarefa, a igreja estava cumprindo a missão. Isso deve ser motivo de alegria para todos nós, não é verdade? E ele ora e ele fala sobre essa sua alegria por ver os crentes, os irmãos ali envolvidos na fé. A partir do versículo 12, que já falamos, mas eu quero enfatizar, a partir do versículo 12, ainda do primeiro capítulo, Paulo fala da alegria apesar das circunstâncias. Olha só, a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias, porque se dependesse das circunstâncias, a nossa alegria, com certeza, né, irmãos, com certeza a nossa alegria seria muito contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Seria difícil encontrar, talvez, motivo de uma alegria permanente. Regozijai-vos sempre, outra vez digo, regozijai-vos, né? Então, o apóstolo Paulo, ele teve muita alegria, apesar dos perigos, né? Apesar das lutas, as dificuldades, né? Já falei aqui, mas menciono, né? Ele e Silas estavam presos e acorrentados, mas eles cantavam louvores à noite, né? E houve então um terremoto, a terra tremeu, e aí os cárceres se quebraram e o Senhor os libertou. E foi ali que Paulo então testemunhou aquele carcereiro que estava sem esperança, querendo tirar a própria vida, e Paulo ali pregou o evangelho. Então, ao escrever esta carta, agora aos Filipenses, Paulo estava em Roma, preso. Ao escrever essa carta, Paulo, ele se lembra, né, desse ocorrido lá, que ocorrera, que aconteceu, né? Paulo lembra disso. E apesar de ele estar agora em Roma, vivendo a mesma condição que ele viveu tempos atrás lá em Filipos, preso, agora é preso em Roma, então ele lembra daquela situação, por isso ele menciona e diz: com isso me regozijo, me alegro, sim, sempre me regozijarei.
Então, a sua alegria não dependia de circunstância. Ele era um servo comprometido com Deus em louvar, em adorar, em proclamar, né? Mesmo numa situação, o quê? Contrária, mesmo numa situação difícil, ele cantava ao Senhor. Temos nós louvado, cantado ao Senhor, mesmo na hora das dores, das perdas, sofrimento, das angústias, das perplexidades? Ou será que diante dos desafios e das oposições temos nos mergulhado num calabouço de tristeza, ou só encontramos alegria nas circunstâncias quando esta é favorável? Então Paulo, ele expõe o seu sofrimento. Lá no versículo 12 a 18, ele fala, né, que foi injustiçado. No versículo 13 ele fala sobre as cadeias. Ele fala que, a partir do versículo 15, que ele sofreu também invejas, né, pessoas invejosas. Então, tudo isso aconteceu com Paulo quando ele não estava presente lá na igreja, né? Alguns intrusos buscavam proeminência, aproveitando dessa situação, trazendo tristeza no seio da igreja. Mas Paulo, ele fala da alegria apesar das circunstâncias, das invejas, das cadeias, das prisões, do sofrimento. Filipenses, 1º capítulo, os versos de 12 a 18, nós encontramos isso. Então Paulo, o apóstolo, afirma que apesar de tudo experimentou muitas bênçãos, né? Ele fala sobre a guarda pretoriana, né? Que é a guarda do palácio, né? A guarda que estava fazendo serviço, e ele testemunhava. Então, quando os guardas vinham, né, se revezavam, né, nos turnos, cada guarda que vinha, ele pregava o evangelho, ele testemunhava de Cristo Jesus, né? E com isso, guardas se convertiam, e foi um meio missionário. Ele não podia ir porque estava preso, mas ele pregava para quem lhe dava assistência na prisão, e com isso o evangelho foi crescendo, foi se desenvolvendo, e ele foi então assim pregando a palavra de Deus, a palavra do Senhor. No versículo 23, interessante, né? Paulo, ele confessa que, se fosse possível, desejava partir e estar com Cristo. É um texto ali extraordinário. Mas ele fala também da alegria de ficar com os irmãos, mesmo naquela situação. Mas, de ambos os lados, ou ficar ou partir, estou em aperto, no sentido de que, qual era o desejo, a vontade, né? Tendo o desejo de partir, de estar com Cristo, porque isso me seria muito melhor, é claro, o galardão eterno, mas julgo por necessidade, necessário, por amor de vós, o quê? Ficar com vocês. Então ele expressa, né, esse sentimento que ele está vivendo, né, de partir ou de permanecer, mas ele via a necessidade ainda de permanecer, né? Então ele fala sobre esse seu sentimento. Então, não era a circunstância que ditava, não era a circunstância que direcionava, que despertava a alegria do nosso querido apóstolo Paulo. No versículo 27 do 1º capítulo, até o capítulo 2, todo, 27 do 1º capítulo e o capítulo 2, Paulo fala então sobre a motivação para viver e alegrar-se.
o relacionamento humano era algo que preocupava o apóstolo, né? O relacionamento entre as pessoas, né? E sempre será um desafio para todos nós, na Igreja de Cristo. Somos o corpo de Cristo, então precisamos entender tudo isso e reconhecer o compromisso que temos, né? Como corpo. Há crentes que às vezes acham que pode viver isoladamente. Há crentes que pensam que pode viver assim sem compromisso com o corpo. Há crentes que acham que o negócio é eu fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu me sinto bem. Isso é importante, mas é necessário que o crente ele não esqueça e não perca de vista o compromisso que ele tem com o outro, porque nós somos membros de um só corpo. Paulo já ensinou isso, escrevendo a igreja de Corinto também, não é verdade? Então, compromisso que nós temos. O crente não vive isoladamente, o crente não vive no sentido de não ter compromisso, não. A questão é o meu bem-estar. Se aqui está tudo bem, então se tá satisfazendo aquilo que eu quero. Então, crente que vive nesse isolamento emocional, crente que vive nesse isolamento de compromisso. Então, nós estamos vivendo o tempo de pandemia, que não temos podido estar presencialmente como igreja, mas não podemos perder o compromisso de corpo. Corpo. Não é o que você quer, não é aquilo que você gosta, não é aquilo que você pretende, não é aquilo que lhe traz simplesmente satisfação. Você tem que pensar no corpo de Cristo, que é a igreja. A mão é importante, o braço é importante, a perna é importante. Na verdade, cada um desempenha a sua tarefa, a sua missão, mas integrados. Integrados. A mão não pode dizer que é mais importante do que o pé, nem o pé dizendo que é mais importante. Não, porque faz parte do corpo como um todo. A igreja, sim, é um corpo. É o corpo de Cristo. A gente não pode perder essa compreensão. E Paulo, então, nessa carta, ele também expressa algo que lhe preocupava, e que preocupa todos os líderes, preocupa todos nós, né? Que é o relacionamento humano. A alegria, com certeza, ela está também envolvida. A motivação para viver e alegrar-se. O relacionamento humano é importante para a gente desfrutar e para a gente entender o aspecto da alegria, não como uma circunstância que vai determinar, mas o relacionamento dentro do corpo que faz com que essa alegria ela se torne algo real, algo duradouro, né? É quando eu me alegro, quando você, meu irmão, está alegre, quando você está experimentando coisas boas na sua vida. Então, essa integração do corpo. Não há coisa melhor no ensino bíblico de pensar na igreja como corpo, né? Paulo ensina sobre isso relacionando o corpo humano com o corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é muito mais do que uma instituição. A igreja é muito mais do que questões jurídicas. Isso é para dar satisfação às leis da sociedade, de um país. Mas a igreja é um organismo vivo. E a gente precisa entender e desenvolver mais isto na nossa vida, para que a gente não perca essa compreensão de vida como corpo de Cristo, a igreja. Então, Paulo fala sobre essa questão do relacionamento, a importância do relacionar-se, a importância de estar interagindo, a importância de buscar a harmonia, a importância de viver a consolação em amor, né? A exortação em amor. Então, quando precisar exortar, né? Que exortar é motivar alguém, né? É fazer com que alguém se sinta motivado. Tem gente que pensa que exortar é bater na pessoa, é falar palavras e que a pessoa sai dali de cabeça baixa e mais oprimido e sentindo envergonhado. Não.
consolação, a exortação, a palavra usada na Bíblia, tem esse sentido. E quando você é exortado, você se sente revigorado, você se sente animado, você se sente fortalecido, você se sente empolgado, você foi exortado. Então a gente precisa exortar mais uns aos outros, nesse sentido de revigorar, de fortalecer, de ajudar a pessoa a ter mais clareza sobre as suas decisões, sobre a vida espiritual, porque fazem parte do mesmo corpo. Então a exortação, ela tem a finalidade de ajudar aquele membro daquele corpo, que o corpo de Cristo, que é a igreja, né, tem a finalidade de revigorar. Então é uma consolação, é uma exortação em amor, tá certo, irmãos? Outro aspecto da nossa lição de hoje, que o escritor apresenta, é a questão da razão para alegrar-se, no capítulo 3 agora, todo o capítulo 3, Paulo fala sobre isso, todo o capítulo 3, né? Sobre o fundamento da alegria de Paulo e daquela igreja. Qual era o fundamento da alegria do apóstolo Paulo e a alegria da igreja de Filipos? Qual era a razão, né? Qual era o fundamento da alegria? O fundamento da alegria, né, que Paulo apresenta, era exatamente de não se prender, né, aquelas questões passadas, as experiências doloridas, né, de tempos passados, mas olhar para frente, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão, o quê? Diante de mim, eu prossigo para o alvo. Então, irmãos, a razão da nossa alegria, a gente precisa... O que nós estamos precisando abandonar? O que nós estamos precisando deixar para trás? O que nós estamos precisando renunciar na nossa vida, né? E Paulo, ele menciona na carta algumas estratégias, né? No versículo 17 do capítulo 3, Paulo diz a questão: sede também meus imitadores, irmãos, tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam, né? Então Paulo diz que o exemplo dele mesmo, apóstolo, né, que sentia alegria mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perda, mesmo em meio a sofrimento, né? Então, o apóstolo Paulo era um exemplo a ser imitado, a ser seguido. E a pergunta que a gente precisa fazer a nós mesmos: temos nós sido exemplos para os nossos filhos? Temos sido exemplos para os nossos empregados? Temos sido exemplo para o nosso patrão? Temos sido exemplo para o nosso aluno? Temos sido exemplo para o nosso professor? Temos sido exemplo para as pessoas com as quais nós nos relacionamos? Temos sido exemplo na igreja de compreensão, de ajuda, de contribuição, de amor, de comunhão? Temos sido exemplos? Paulo, ele chama a responsabilidade, né? É muito fácil, às vezes, irmãos, a gente, às vezes, para fugir do problema, às vezes, para a gente se esquivar do nosso exemplo, que precisa ser nítido, a gente fala: não, olha para Cristo, não olha para mim não, olha para Cristo. Está correto, olha para Cristo. Mas como que a pessoa vai ver Cristo? Onde está Cristo? Olhando para o corpo de Cristo, a igreja, somos nós, não é verdade? Aí Paulo diz assim: sede meus o quê? Meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então essa questão de simplesmente dizer assim: olha para Jesus, está correto, a pessoa tem que olhar para Jesus, mas é importante que a gente assuma a responsabilidade, que olhar para Jesus implica também olhar para a gente, para que as pessoas possam ver sim Jesus, mas nas nossas atitudes, na nossa compreensão, no nosso amor, na nossa ajuda,
na nossa fidelidade, enfim, todas as virtudes de Cristo precisam estar impregnadas em nós, na nossa vida. No versículo 18, Paulo fala uma coisa aqui muito séria, né? Evitar os maus exemplos, né? E os maus exemplos, Paulo chama aqui no versículo 18, capítulo 3, ele fala sobre os inimigos da cruz de Cristo. Que coisa terrível, expressão que Paulo usa aqui, né? Que nós não sejamos, irmão, preste atenção nisso, que nunca sejamos inimigos da cruz de Cristo. Há muitos inimigos da cruz de Cristo a nos rodear, mas nunca devemos permitir que tais pessoas sejam exemplos para nós. Se alguém é inimigo da cruz de Cristo, que não seja motivo de nossa imitação, de nós imitarmos, não seja jamais exemplo para nós. E Paulo fala no versículo 20, 21, olhar firmemente para a pátria celestial. Nós vivemos aqui nesse mundo, mas nós não somos aqui desse mundo e esperamos uma cidade melhor, transcendente. Não é verdade, irmãos? É o que nos espera. Mas a nossa cidade está nos céus, diz o apóstolo Paulo. Então, irmãos, a lição de hoje é alegria em servir. Termos alegria na obra de Deus, temos alegria no reino de Deus, temos alegria independentemente de qualquer circunstância e focada a nossa alegria no Senhor e entendendo que fazemos parte do corpo de Jesus. Quando você fala assim, eu sou da segunda igreja batista em Cabo Frio, eu frequento a segunda igreja de Cabo Frio, ou de uma outra igreja que você seja membro, não pense apenas que o seu nome está escrito lá no hall de membros. Não pense apenas nos aspectos institucionais da igreja, mas pensa no corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Ó, que responsabilidade! Ó, que privilégio! Tantas implicações fazer parte do corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Deus nos abençoe grandemente nesta manhã e que possamos desenvolver a alegria que o Senhor quer que nós vivamos, focando nele, não nas circunstâncias, e vivendo esta alegria como membros do corpo do nosso bendito e amado, querido, eterno, grandioso Salvador Jesus. Deus abençoe hoje à noite, irmãos, retornando nosso culto presencial, que com certeza vai ser uma bênção extraordinária. Vamos orar, encerrando a nossa escola bíblica dominical de hoje. Poderoso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela nossa escola bíblica dominical, o estudo, a lição, Tua palavra, os ensinamentos sobre a alegria no Teu reino, alegria em servir a Ti, alegria independentemente da circunstância. Senhor, possa revigorar no meu coração, no coração dos Teus filhos, no coração da Tua igreja, no coração de todos nós, a Tua alegria, a alegria produzida em nós pelo Teu Santo Espírito. Abençoa, Deus, cada um que participou da nossa escola. Abençoa o culto de hoje à noite, Senhor, quando vamos estar retornando aos cultos presenciais. Nós consagramos, dedicamos, oferecemos tudo ao Senhor e que seja uma noite preciosa, uma noite linda, de muita celebração, de muito louvor, de muita alegria e de muito aprendizado com a Tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.
Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo, restaurar alguém de novo e vai. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar.